Olá, professores e professoras, tudo bem? Eu sou a Fernanda, do Eu Adoro Ensinar, e hoje a gente vai falar sobre disciplina na sala de aula, parte 2. Então fica comigo que tem dicas práticas para você usar na sua turma. Olá! Você já assistiu o vídeo com a parte 1? Ele é fundamental, porque eu vou continuar partindo do que eu já expliquei antes, esclarecer pequenos detalhes, mas para você continuar, se você não viu antes, dá uma paradinha, assiste o vídeo que eu vou colocar aqui na tela e aí você volta para ver esse. Combinado? Bem, já assistiu? Então vamos adiante. Antes de eu partir sobre como as regras são criadas, eu queria deixar claro alguns detalhes. Não acho que nenhuma receita, nenhuma dica sobre disciplina garanta que você não vai ter problemas em sala de aula. É claro que existem escolas com realidades diferentes, alunos com realidades diferentes, então os tipos de indisciplina vão variar muito. Infelizmente, a gente vive em uma época onde o professor ainda não tem tanto valor, né? E a violência anda cada vez mais alta, a gente ouve histórias absurdas, preferíamos que não fossem verdade. Mas a ideia de ter um vídeo dando dicas, primeiro que ele é voltado para turmas de crianças do ensino fundamental 1. Segundo, ele não promete milagres, mas mesmo nos casos mais difíceis, ter uma sala de aula com regras claras, onde o respeito e o diálogo imperam, vão tornar a sua vida mais fácil ou pelo menos vão dar um caminho que é aquele que se espera entre adultos e entre pessoas, não só entre crianças. Um outro detalhe importante é saber que vão existir casos especiais. Por exemplo, crianças com necessidades especiais, como TDAH ou qualquer outro transtorno, que vão precisar de estratégias diferentes e de abordagens diferentes também. Mas isso é assunto específico. As dicas que a gente está dando hoje funcionam para o grupo como um todo, incluindo aquelas que precisarão de abordagens extras e as outras que não precisarão. Então as dicas de agora são para todos. A gente pode pensar em um vídeo focando só nos casos específicos, mas aí já é outro tema, ok? Bem, entendendo que sempre haverão exceções, a gente parte para as dicas gerais. Já dei várias no vídeo anterior. O que eu quero falar especificamente agora é como implementar as regras na sua sala de aula. Eu diria que o quanto antes melhor. Se você já está pensando no ano letivo seguinte, faz isso na sua primeira semana de aula. Não precisa ser no primeiro dia, mas na primeira semana de aula você já vai definir a regra com seus alunos. Quanto antes melhor. Mas você ainda não fez? Nunca é tarde. Parou para pensar nisso agora? Primeiro deixa claro para você, planeja, escolhe o seu sistema e coloque em prática quando você perceber que precisa. Logo, não espera até o ano que vem. O importante é ter uma forma de controlar, administrar a sua aula de uma forma que funcione. Eu vou te dizer antes a minha inspiração. Esse livro, o título é em inglês, eu tentei procurar esse mesmo título em português, eu não achei. Se alguém souber, me indica nos comentários. The New Art and Science of Teaching. Ele é do Marzano, Robert J. Marzano. O Marzano, ele tem muita influência na educação americana. Ele tem muito material de qualidade, focando na formação dos professores, focando no ambiente escolar e como trabalhar desde a parte pedagógica, desde o ensino em si, até a sua organização de sala de aula. Tem o capítulo 8 dele, todo voltado para a criação e implantação das regras na sala de aula.
Uma das coisas que o livro me fez mudar a concepção foi como as regras são criadas. É muito comum hoje em dia a gente ouvir que o aluno precisa participar dessa construção das regras. E eu concordo plenamente. O que eu passei a ver diferente aqui é que, apesar do aluno participar dessa construção, a liderança precisa vir do professor. Não é que o aluno vá criar a regra partindo só do que ele pensa. Ele precisa de uma liderança maior, até para que o professor mostre que aquele ambiente é um ambiente democrático, é um ambiente onde viveremos de acordo com as regras e que eu sou uma pessoa que vou controlar qualquer tipo de conflito e que tenho como organizar e coordenar o que está acontecendo. O professor precisa ser visto não como alguém que vai impor algo, mas o mediador, o líder. Então, ele não parte, por exemplo, para pergunta: o que vocês acham importante para as regras na sala de aula? Não. Ele considera esse tipo de discussão vazia. Então, ele indica que o professor inicie a partir de um tema e os subtemas sejam criados pelos alunos. E eu concordo, eu acho que o aluno precisa ter desde o início essa visão de que quem coordena a sala de aula é o professor. Apesar de todos terem voz e todos terem espaço, o professor tem um papel fundamental. Como que eu faço nas minhas turmas? Eu levo para a sala de aula, no dia que a gente vai falar sobre isso, 5 cartões. São cartões grandes que eu deixo exposto o resto do ano, com um conceito fundamental. E aí a gente explora e cria outras regras baseadas nesse conceito. Por exemplo, esse cartão é seja um bom amigo. Então a regra que eu estou trazendo para minha turma é que todos precisam ser bons amigos. E aí eu pergunto, vamos pensar nas regras? Que vocês podem me contar o que é ser um bom amigo? O que eu preciso fazer para ser um bom amigo? Aí sim parto dos alunos. E aí eles contribuem com, dependendo da idade, é claro, respeitar o colega, ouvir o que o outro está dizendo, não bater, sempre tem isso, né? Não gritar. Sempre tem o não na frente. Eu aceito o não, mas eu tento focar em frases que não comecem com não. Então, se tem a frase não bater, eu costumo perguntar, ok, se é para ele não bater, o que ele tem que fazer? Ao invés de dizer o que ele não tem que fazer, vamos dizer o que ele tem que fazer. Então ele vai cuidar do amigo, ele vai conversar quando tiver um problema, ele vai agir com paz, de modo pacífico, evitar o não e dizendo o que fazer ao invés de ter um não. Quando eles vêm com um não, eu peço para que a gente transforme. Já que para não fazer isso, o que devemos? Faço isso com todas as regras. Eu vou te mostrar todos os meus cartões, mas aí você já sabe que em todos eles eu vou explorar, pedindo para que eles criem as regras a partir dele. Eu deixo todas elas expostas, mas até o fim do ano ficam os grandes cartões, os cartões coloridos. Bem, seja um bom amigo, siga as instruções da professora. Esse eu uso muito, nem sempre é muito claro para eles, mas se eu digo que é para, por exemplo, se eu digo que é para guardar os livros, quem segue as instruções da professora não vai fazer outra coisa, vai primeiro guardar os livros. Então, seguir as instruções no momento em que elas são ditas é muito importante. E aí eles vão dizendo o que é seguir as instruções da professora, né? Fazer o que a professora pede, quando a professora pedir silêncio, devemos ficar em silêncio. Então, eles vão falando o que é seguir as instruções da professora. Claro que esse daqui gera menos ideias do que o anterior, óbvio. Levante a mão quando quiser falar. E aí eles digam tem que esperar a vez do outro. Se 2 levantaram a mão juntos, quem vai decidir quem vai falar primeiro é a professora. Isso é uma coisa que eles não internalizam de primeira, que eu repito por muitas vezes, mas
Mesmo que eu faça uma pergunta, por exemplo, se eu digo, quem quer me contar o que fez no fim de semana? Eu não espero que todos falem ao mesmo tempo. Eu espero que eles levantem a mão e aí eu uso o termo, dar a palavra. Eu digo, João, a palavra é sua. Karina, a palavra é sua. Eles têm que esperar a palavra ser dada para eles. Eles já sabem disso. Então eles levantam a mão e aguardam. Isso torna o ambiente mais organizado, definitivamente. E é claro que se eles não me disserem isso, eu vou ensinar. Eu vou ensinar que ao levantar a mão, aguarde ter a palavra. Né? Então, não é somente o que eles dizem. Se eles não falam o que eu preciso ouvir, eu incluo as minhas e as deles, certo? Não espere que só as deles vá garantir que você tenha todas as regras da sua sala. A próxima, que complementa a anterior, ouça quando alguém estiver falando. Ninguém gosta de ser interrompido, certo? E aí, peça para que eles explorem. E a última, faça sempre o seu melhor. Essa gera também bastante ideia interessante. E aí eu sempre explico que o que eu espero não é que uma tarefa seja feita rápida, que não é uma corrida, eu quero que seja o seu melhor. Que eu não vou comparar, por exemplo, o trabalho de um aluno com o de outro. Às vezes, o meu melhor desenho é muito diferente do melhor desenho do meu colega e que eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras ao falar do trabalho do amigo, porque se ele fez o melhor dele, eu não vou dizer coisas ruins sobre o trabalho do amigo. Então, a gente vai explorando e trabalhando todos esses temas. Uma outra consideração muito importante é que não adianta você ter trabalhado isso na sua primeira semana de aula e nunca mais falar disso. Principalmente no início, toda vez que uma criança seguir as regras que foram estipuladas, faça uma festa, elogie, diga, gente, olha o que a Joana fez. Ela seguiu perfeitamente a regra X. Gente, vamos dar parabéns ao João. Ele levantou a mão e ficou em silêncio esperando ter a palavra. Valorize cada ato pensado e planejado pela criança de acordo com o que você disse e com o que a turma construiu. Então, valorize cada detalhe. E mesmo depois, vamos dizer assim, que o primeiro mês é indo e voltando, escolha um dos cartões e comece o seu dia falando sobre ele, ou fazendo um desafio. Hoje é o desafio do faça sempre o seu melhor, eu quero ver quem é que vai fazer o melhor que consegue na tarefa de hoje. Não importa se você sabe muito ou pouco, então crie desafios do dia. Nos meses seguintes, depois que isso já fica bem internalizado, você pode falar também, mas tendo um espaçamento maior. E aí essas regras são importantes para o sistema de controle que você vai escolher e que a gente já falou sobre o outro vídeo. Porque o sistema de controle só vai existir, seja ele um semáforo do comportamento, sejam as estrelas, o que quer que você escolha para a sua sala de aula, só funciona quando as regras são claras e colocadas no grupo, certo? Uma última consideração é sobre o sistema escolhido para o controle da sua turma. Esses que eu citei agora e que falo no outro vídeo. Seja o semáforo do comportamento, as estrelas, os cartões que eu citei também na outra, ou qualquer um que você escolher, precisa ser iniciado na sua sala, mas dentro de um sistema consciente. Não é perder uma estrela simplesmente por perder uma estrela. Não é estar lá na bolinha vermelha só na ameaça da bolinha vermelha. É o refletir o porquê, refletir sobre uma consequência, é criar as regras juntos para que a consequência também seja óbvia. E aí fica o senso de justiça. Aconteceu isso porque uma ação foi feita. Não é partindo do medo, não é partindo da ameaça de perder o recreio. Isso é uma consequência? Sim, mas é uma consequência por quê? E aí
É sempre importante perguntar para o seu aluno: hoje você não foi brincar no parquinho, por quê? Qual foi a regra que você não seguiu? Não é só com você, qualquer aluno que faça vai ter essa mesma consequência. O que você pode fazer de diferente? É fazer o seu aluno pensar. Eu vejo por aí muita crítica aos sistemas de controle de disciplina por serem comportamentais e por instaurar regras que podem não ser pensadas. Eu acho que quem está na sala de aula com, seja 20, 30, 40 crianças, precisa de autocontrole. Não basta só pense no seu comportamento. Estamos falando de crianças. O comportamental é importante. É claro, aliado à consciência. Então, vamos aliar o comportamental com a reflexão que funciona, independente do sistema que você escolher. Se ele é feito de forma consciente, pensada, planejada e justa, dentro de um ambiente de paz e democrático, onde todos têm voz, onde todos podem se expressar, vai funcionar. Testa, me conta, diz o que você achou, compartilhe as suas experiências. Pode ser que você faça algo fantástico que ninguém sabe e que ninguém tenha feito. Então conta, usa os comentários. Quer mandar um e-mail? Tem uma história grande para contar? Manda por e-mail. Conversa com a gente, eu quero muito te ouvir. Agradeço por ter ficado comigo. Já foi ao site, Instagram, Facebook. Vai visitar o Eu Adoro Ensinar nas outras redes sociais. Curte o vídeo, compartilha, segue o canal. Quanto mais professores a gente tem inscritos, mais alunos a gente atinge. Então, me ajuda a divulgar o nosso espaço. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.